Bom dia a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos cubra a todos. Hoje eu estou sentado aqui com uma tripla responsabilidade. A primeira, substituir o Dr. Benjamin, que não é fácil. A segunda é pelo número expressivo de pessoas que estão aqui, que me assusta um pouco. E a terceira é o tema. Semana passada, eu corri para deixar esse tema para o próximo. Eu não vi que era o Dr. Benjamin, eu não podia fazer isso com ele. Então, eu assumi essa responsabilidade. Bom, esse tema aqui é para maiores de 18 anos, né? Então, já estou avisando de antemão. Hoje nós vamos falar a partir da questão 200. Quero ver se a gente consegue ver as três questões vinculadas a isso, a 200, a 201 e a 202, que é sexo nos espíritos. Tá? Há uma confusão muito grande e não é restrição apenas do meio espírita, é restrição do meio ocidental, de uma forma geral, de todas as religiões cristãs, de um erro de interpretação principalmente do Gênesis, já começa por aí. Quando Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, chamada Torá hebraica ou judaica, e lá no primeiro livro, no capítulo 3 e 4, ele fala da formação do mundo, da formação do homem e da mulher, e da famigerada árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E aí, quer ver, ó, a primeira questão. Qual o fruto proibido? Maçã. Todo mundo errou. Nas letras sagradas, na Torá, não tem momento nenhum que é maçã. Não é a jaca também. Lá está fruto. O que acontece? Até o Concílio de Nicéia, em 325, quando foi criada a Igreja Católica, e pelo imperador Constantino foi modificada toda a estrutura do judaísmo cristão, se a gente poderia colocar assim, para se criar o movimento católico e cristão renovado, não havia essa ideia do sexo vinculado ao pecado. Quando nós vemos ali, hoje na Bíblia está assim, Eva experimentou o fruto proibido, deu para Adão que experimentou, e os dois tiveram vergonha, pois se viram com sensualidade. Esse se viram com sensualidade não existe. Se entreolharam com vergonha, porque ambos experimentaram, entre a árvore do bem e do mal, eles experimentaram o mal. Tá? Só para deixar claro, a Gênese, do capítulo 1 ao capítulo 11, é fábula, parábola, histórias que não existem com fundo moral. A Gênesis vai começar a ter algo de verdadeiro a partir do capítulo 12, quando ele fala de Abraão. Tá? No capítulo 1 ao 11, ele fala da formação do mundo, da criação do homem, da expulsão do paraíso, do dilúvio e da Torre de Babel. Isso tudo é fábula. Tá?
Porque às vezes, é bom avisar, né? Então, essa questão do sexo vem desde a 325 depois de Cristo, quando, com a formação da Igreja Católica, substituiu-se a noção do erro pelo livre-arbítrio do próprio indivíduo, que é a interpretação correta do Gênesis, para simplesmente uma questão sexual, tá? Então, é bom a gente começar por aí para que fique bem claro. O sexo não tem nada de pecaminoso, tá? Chico Xavier, no Pinga Fogo, no dia 21 de julho de 1971, no programa Pinga Fogo da Rede Tupi, perguntado em relação ao sexo, ele diz o seguinte, entre outras palavras, ou com outras palavras, ele fala assim, se Deus, em sua infinita misericórdia, concedeu ao homem as possibilidades infinitas da visão, do tato, da movimentação, as potencialidades infinitas do cérebro, as possibilidades de caminhar, e todos esses sentidos para que o homem encontrasse Deus através da manifestação divina, da luz e do amor, seria o sexo destinado às trevas? É uma questão que Chico coloca, tá? Então, hoje, a gente vai ver a questão sexual de uma forma diferenciada, tá? Questão 200. Os espíritos têm sexo? A resposta, não como entendeis. Interpretação aqui, se é não como entendeis, eles têm, mas não é como a gente entende que é. Certo? Porque o sexo depende do organismo físico. Existe entre eles amor e simpatia, mas fundados na identidade de sentimentos. Então, o que a gente pode entender aqui? Tem duas formas de interpretar a palavra sexo aqui. A primeira é o ato sexual em si. A outra é a morfologia sexual, homem-mulher. Tá? O que ele está perguntando aqui? Os espíritos têm sexo? Poderia ser as duas formas, mas ele coloca assim, não como entendeis. Porque o sexo depende do organismo físico. Então, se a gente fosse ver aqui sexo no sentido morfológico da palavra, ou seja, simplesmente homem e mulher, e ele coloca que o sexo depende do organismo físico, então quer dizer que a única diferença entre homem e mulher é a morfologia do corpo orgânico. Homem e mulher pensam igual? Homem e mulher têm a mesma forma de ver o mundo? Então, não, a única diferença não é só no contexto orgânico, certo? Exatamente. Então, dessa forma, a questão sexual que ele está falando aqui não é a morfológica, é do ato em si. Tá? Todo mundo entendeu isso? Você pensar no sexo como órgão de reprodução e sabendo que o espírito não se reproduz, simplifica a questão, né? Exato, exato. Porque, na verdade, e aí, por mais que alguns autores espíritas falem o contrário, não é? Porque eu já vi autor espírita, meu Deus. O espírito se reproduz? Então, coitado de Deus, né? Perdeu a função. Por que vai saber que é espírito? Olha, deixa eu dar uma informação para você, Adelina, que eu só vou dar essa informação porque você está sentada. Eu já vi um escritor espírita escrever que
além de ter o ato sexual, o espírito mulher engravida, que tem maternidades no mundo espiritual, que nasce espíritozinho. Então, não é verdade? Exatamente. Exatamente. É Deus. Exatamente. É totalmente contrário aos preceitos espíritas. Mas, aqui ele ainda, no complemento da resposta, ele confirma que é o ato sexual e não a morfologia do corpo físico. O que ele coloca aqui? Existe entre eles, os espíritos, amor e simpatia, mas fundados na identidade dos sentimentos. Então, ele fala amor, simpatia e sentimento. Amor, simpatia e sentimento tem algo a ver com a morfologia estrita do espírito, homem e mulher? Não. Então é o ato sexual. Tá? Essa questão da morfologia, ele vai fazer nas outras duas questões. Então é muito importante a gente ver isso. Então a gente vai para a parte mais delicada da questão, que é a interpretação espírita do ato sexual. Tá? A gente já falou aqui que o ato sexual, ele não é pecaminoso. Né? Ele não é pecaminoso. Várias obras da doutrina espírita, elas afirmam que o ato sexual é um ato sublime, desde que vinculados com o amor, com o sentimento. Tá? Então, aquela expressão fazer amor tem mais lógica e mais profundidade do que a gente imagina. Então, para que a gente possa entender qual a função do sexo, a gente não pode ir para um lado extremo e nem para o outro lado extremo. A total abstinência ou o ato sexual pelo ato sexual. Tá? Então, o ato sexual tem duas funções importantes. A reprodução e mais uma coisa importante aqui nesse assunto. A gente percebe que se o ato sexual fosse algo pecaminoso, o governador espiritual do planeta, que é Jesus, não teria optado pelo ato sexual como meio de encarnação dos espíritos. Oi? Ai, meu Deus, não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Por favor. Abrindo apenas um parênteses para esclarecer a todos aqui e aos nossos irmãos. Pelo amor, estou olhando no olho de vocês. Pelo amor de Deus, nunca no meio espírita diga que Maria Santíssima é virgem. Porque Maria Santíssima concebeu Jesus da mesma forma que qualquer indivíduo nasceu no mundo. Por quê? Porque o sexo não é pecaminoso. A questão da virgindade de Maria nasceu também no Concílio de Nicéia. Ou seja, o imperador Constantino deve estar pagando por isso até hoje. Que o que ele fez nos evangelhos foi um crime. Tem vários motivos que elencam o fato de Maria Santíssima não ser virgem, mas o mais profundo está nas Escrituras, no livro de Isaías, um profeta que nasceu por volta de 650 antes de Jesus e que fez uma profecia em relação ao Messias, dizendo que ele seria da tribo de Davi. Ou seja, por que Mateus começa o seu evangelho pela genealogia de Jesus? Para comprovar que Jesus era o Messias, porque ele era descendente direto de Abraão, de Davi, e etc. assim por diante. Então, lá
isso é o capítulo 1, versículo 1 a 13. No versículo 12 está assim: Jessé foi concebido, Jessé concebeu José, marido de Maria, que concebeu Jesus. Se José, que é da linha de Davi, não concebeu Jesus, porque Maria era virgem, quebra a linha. Então, Jesus não era descendente direto de Davi nem de Abraão. O que eles fizeram? Eles mudaram esse versículo, porque o versículo em original está assim: e Jessé gerou José, que gerou Jesus, o Senhor. Mas por que eles fizeram isso? Porque o panteão romano determinava que todos os deuses, quando desciam à terra, eles vinham através de uma virgem, como forma de purificação. Quando foram criar a igreja oficial de Roma, falaram: nosso Deus, que é Jesus, não pode vir de qualquer forma. Então colocaram a virgindade de Maria. Fechamos o ponto, tá? Aqueles que quiserem maiores informações, não querendo fazer autopromoção, a gente tem uma palestra sobre Maria, onde eu elenco todos os fatos, o porquê que não pode ser. Tá? Então, voltando à questão sexual, o ato sexual ele tem duas funções na Terra: a procriação e a conjunção espiritual de duas almas. Emmanuel chega a dizer que o ato sexual é uma representação do ápice da relação de amor entre duas pessoas. Elas trocam energia, elas se autossustentam durante o ato sexual sublimado. É muito difícil para nós que vivenciamos durante séculos a questão do sexo como pecaminoso, vincular o sexo como algo divino, como algo sagrado, né? Mas, quando a gente abre o livro Missionários da Luz, no capítulo 13, a reencarnação de Sigismundo, em que André Luiz está narrando a reencarnação de um espírito chamado Sigismundo, né? Que o casal vai para o quarto e o Alexandre, que é o orientador espiritual, diz o seguinte: agora fiquemos do lado de fora em vigilância, enquanto o casal se ama. Enquanto o casal se ama, porque o ato sexual é um instituto sagrado entre os corações que se devotam ao amor. Depois do ato sexual, eles adormecidos, eles adentram para começar o processo de reencarnação. Tá? Então, é algo muito importante. Tá? Agora, eu vou ter que dar uma passeada na aula de biologia da 5ª, 6ª, 7ª série. Desculpem isso no domingo de manhã, mas é necessário para que vocês entendam a conjunção energética que há. Tá? Todo mundo já ouviu falar em chakra? Como que André Luiz chama chakra? Centro de energia. Da onde que surge essa energia? Para formar o chakra. Ah! Então vamos lá, aulinha de biologia, tá? Mas antes, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. O que sustenta o corpo físico vivo? Oi? Fluido vital. Fluido vital. Lá nas aulinhas de biologia, a minha professora não era espírita. Então ela falou assim: olha, a célula é formada de 3 elementos. Célula, todo mundo sabe, né? Tá? O núcleo, o citoplasma, onde fica envolvida a célula, é como se fosse um líquido viscoso, e a membrana
citoplasmática. Olha, maravilha, né? Dentro desse fluido, existem vários órgãos da célula, chamado organelas. E um desses órgãos, uma dessas organelas, é responsável por criar energia para toda a célula e expandir essa energia por volta da célula. Mitocôndria. Hoje vocês estão relembrando bastante coisa, né? O que ela não era espírita, então ela não explicou de onde que saía essa energia da mitocôndria. Essa energia da mitocôndria sai do fluido vital, que vem do espírito, do perispírito, né? Então, essa energia criada pela mitocôndria, que é uma manifestação, uma manipulação do fluido vital, ela abastece toda a célula e ela irradia o que sobra em volta da célula. Nosso corpo orgânico, ele tem 10 trilhões de células. Imagina 10 trilhões de células formando energia 24 horas por dia, expandindo o excedente. Forma em volta de nós um campo magnético ou eletromagnético formado dessa energia excedente. Tá? Tá tudo certo por aí? Desses 10 trilhões de usinas geradoras de energia, existem, porque 10 trilhões de células gerando energia. Tem 7 pontos ou centros energéticos que convergem todas essas 10 trilhões de usinas. É como se tivesse 10 trilhões de usinas pequenininhas e todas essas energias excedentes sendo convertidas para 7 usinas principais. 7 chakras, ou centros de energia. Coronário, no topo da cabeça, onde capta toda a energia, não só desses centros de força, como do ambiente, do exterior, de espíritos e de elementos ou energias do ambiente. Frontal. O frontal, antes, o coronário, ele está ligado a um órgão, vamos colocar assim, a um órgão do corpo físico, que é a pineal, glândula pineal. O frontal, ele está ligado à parte frontal do cérebro, que é responsável pela inteligência, pelo raciocínio. O laríngico, ele está ligado aos pulmões, a laringe, a faringe. O gástrico está ligado ao estômago e a todos os aparelhos digestivos superiores. Intestino delgado, fígado. O plênico está ligado ao baço. O cardíaco está ligado ao coração e à circulação. E o genésico ou básico aos órgãos digestivos inferiores, intestino, rim, bexiga e aparelho reprodutor. Tá tudo certo até aí? O que tem a ver com sexo isso, João? Calma que eu já chego lá. Toda energia criada pelo fluido cósmico universal, ele é redirecionada e aquela que nós recebemos do ambiente, por quê? O que Einstein falou na teoria da relatividade em 1905, ganhando o prêmio Nobel em 1922? Tudo é energia. Tudo é energia. A matéria é energia condensada. Então, tudo é energia. Nós captamos essa energia pelos nossos centros de energia ou chakras. Tá? Então, essa energia fornecida por nós próprios, de todas as nossas células do corpo, mescladas com a energia do ambiente, são captadas pelos nossos plexos, ou pelos nossos chakras, ou pelos nossos centros de energia. Então, toda a energia que nós
captamos e fornecemos através das nossas células, passa pelo coronário. Tá? O chakra coronário emite essa energia para o seu correspondente no órgão físico, a pineal. A pineal retransmite através do sistema nervoso autônomo. Nossa, hoje você está judiando, João. Sistema nervoso autônomo, o que é? O sistema nervoso autônomo é responsável por tudo aquilo que o nosso corpo faz sem a gente pensar. Bater o coração, a digestão, a respiração. A gente não precisa pensar para respirar. Se fosse pensar para respirar, todo mundo morria, porque o povo é meio lerdo para pensar, né? Todo mundo morria. Então, através do sistema nervoso autônomo, que é uma rede de inervações que sai do cérebro, está ligada a todos os órgãos do corpo físico, essa energia sai da pineal e vai para o órgão correspondente. Como nós estamos falando de sexo, sai da pineal, vai pelo sistema nervoso autônomo, a inervação, até os órgãos sexuais. Nos órgãos sexuais, essa energia é retransmitida ao órgão, ao centro de energia genésico. Esse centro de energia genésico retransmite para os órgãos sexuais, que retransmite através de linhas de energia ou meridianos para o plexo coronário de novo. Então, vira um círculo fechado de corrente de energia. Tá tudo bem até aí? Deu para entender? É meio complicadinho, né? Então, a nossa vida inteira como encarnado, a gente tem 7 ciclos de energia constantemente girando. Por isso que chakra, em sânscrito, é roda de luz. Não para de girar. Enquanto nós estamos encarnados, os 7 plexos, os 7 chakras estão em movimentação constante de energia. Coronário, o chakra correspondente ao genésico que nós estamos falando, vai para os órgãos sexuais, retorna para o plexo coronário. Tá? Qual que é o problema? Quando nós, através do nosso pensamento, e através das nossas falas, e através das nossas atitudes, corrompemos a atividade sexual ou a sexualidade, o que acontece? A energia chega no coronário, é transmitida para a pineal, da pineal pelo sistema nervoso autônomo, vai para o chakra genésico. O chakra genésico, quando a gente corrompe a atividade sexual, ele bloqueia, desculpa gente, não é essa palavra, mas só para ficar didático, entope. Aí essa energia que chega nele não consegue ser transmitida ao órgão correspondente que também está contaminado. Essa energia não volta para o coronário. E aí entope. O que acontece? Aquele acúmulo de energia começa a adoecer os órgãos sexuais e os sistemas, ou os órgãos digestivos baixos. E aí vai bexiga, vai próstata, vai intestino grosso e etc. Mas o que é contaminado? O que é contaminado? Exatamente isso que eu vou falar agora. Tá? Mas obrigado pela lembrança. O que é contaminar energeticamente um plexo ou um chakra? Utilizar aquela área com perversão. Sempre que você tem uma relação sexual de amor vinculada à pessoa que você ama, você está iluminando e fortalecendo esse círculo, porque você está injetando nesse círculo energia luminosa. Por isso que o ato sexual entre duas pessoas que se amam fortalece as duas pessoas no sentido emocional, espiritual, energético e orgânico.
Agora, quando você se utiliza do ato sexual apenas para a satisfação dos instintos, ou você pratica o ato sexual com alguém que você não tem nenhum interesse a não ser a atração física, você corrompe as fibras mais íntimas do teu campo energético e entra nesse sistema de roda energia corrompida, que entope literalmente o chakra genésico. E aí essa energia negativa vai corrompendo os órgãos correspondentes. Por isso que quando alguém tem um ato sexual pervertido, ele se sente extremamente desgastado. E ao longo do tempo ele vai ter problemas físicos, se não psicológicos. Entende? Alguma dúvida? Os animais têm esses centros energéticos, uma vez que eles têm fluido vital e eles têm os órgãos correspondentes, porque, mais uma questão, desculpa estar aumentando muito os elementos dessa equação, mas é para que a gente entenda. Os chakras, ou centros energéticos, ficam no perispírito, não é um patrimônio do corpo. Então, quando a gente desencarna, a gente leva esses centros energéticos junto. Por que que quando numa reunião mediúnica, aqueles que já tiveram ocasião de presenciar uma reunião mediúnica, a pessoa chega, eu estou com uma dor no estômago. Mas espírito não tem estômago. De onde que vem essa dor? A mente produz energia que é absorvida pelo chakra coronário e emite diretamente para o chakra gástrico, que fornece essa dor, porque é no perispírito, tá? Então, os animais têm, não tão desenvolvido como o nosso. E não corrompe, por quê? Porque eles não têm o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é essencial para que a nossa atitude seja negativa. Como os animais não têm livre-arbítrio, eles não erram. Estão vinculados ao instinto que é determinado pelas leis divinas. Então, se há alguém que não foge às leis divinas, é os animais. Por quê? Porque não tem livre-arbítrio para errar. Mas eles têm. Ainda muito primitivo. Tá? O perispírito, eles são centros de energia que são fornecidos no perispírito, nesse campo eletromagnético. Então, quando a gente desencarna, esse perispírito continua tendo esse centro de energia, que é a manifestação do espírito. Tá? Então, o que alimenta não é mais o corpo físico, já não é mais o fluido vital que se extinguiu com a morte física, mas é a energia da mente. Então, de plexo ou de chakra coronário, ele vai direto para o chakra correspondente. Cardíaco, gástrico, esplênico, enfim. E aí, essa energia acaba corrompendo, não o órgão, mas o próprio espírito, o próprio espírito que começa a se deformar. Né? Ninguém nunca viu uma história de um livro na doutrina que a mente do espírito era tão perturbada que ele começou a se degenerar na sua forma. O Voides é um exemplo. Mas esse é um exemplo drástico, né? Mas não vamos entrar em Voides, senão não termino hoje. Sim, exatamente. É por aí. Porque, por exemplo, ele tem desejo. Vamos utilizar aqui o assunto que nós estamos falando. Ele tem o desejo sexual. Mas como que ele tem o desejo sexual se ele já não tem cérebro?
Se ele não tem os órgãos sexuais? É pela mente. E como que ele reflete isso? Como ele sente isso? Através desse centro de energia. Então, como ele não tem o fluido vital e tem essa sensação, essa vontade pelo centro de energia, o que ele faz? Ele busca alguém que tenha ainda o fluido vital. Se incorpora a relações sexuais promíscuas. Então, gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu não devia falar. Quando vocês, pelo amor de Deus, de novo, olhar para vocês aqui, para vocês. Quando vocês fizerem aniversário de casamento, por favor, vão jantar fora, vamos fazer uma viagem, mas não faz isso. Vamos comemorar as nossas bodas no motel. Por quê? Sem medo de errar, e com o doutor Benjamin aqui avaliando a minha fala, imagina o medo de eu falar isso. Não existe, presta atenção em mim aqui, por favor, não existe relação sexual dentro de um motel que seja feita só por 2 pessoas. Sempre há obsessores junto na relação. Quando vocês têm sorte, eles ficam lá. Porque na maioria das vezes eles se afeiçoam um ao outro e vai para o seu lar junto. Fiquem tranquilos, se alguém já fez isso, ora bastante que passa. Tá? Tá bom? Mas é necessário falar isso. Por quê? Então, porque tem determinados assuntos dentro da doutrina que nós, dentro do movimento espírita, fingimos que não existe. E é necessário falar. Né? Desculpa se eu falei, mas é necessário falar. Então, a relação sexual não é apenas troca de fluidos materiais, orgânicos. É um ato de verdadeira troca de energia. Eu posso estar sendo exagerado no que eu digo, mas se alguém tivesse uma visão de 2 pessoas em pleno ato sexual, vinculados ao amor, não veriam 2 pessoas, viriam 2 focos de luz intensa. É um ato sagrado, gente, que a mente doentia do homem perverte em pornografia, em relações grupais, em sexo desregrado, em traições e adultério. Não é? Tem um livro de André Luiz que narra o seguinte: o homem ele era vinculado a práticas de lupanar. Todo mundo sabe o que é lupanar? Ai, gente, eu falei lupanar para não precisar falar o nome correto. Casa da Luz Vermelha. Também. Mas eu, como palestrante, não posso falar esse nome. Né? Aí o que acontecia? Ele ia para casa, arrastava um grupo com ele. Mas como a mulher orava muito, a mulher era muito caridosa, a mulher era muito honesta, os espíritos tentavam de toda maneira entrar dentro da casa e não conseguiam. Esperavam fora. A hora que ele saía para o trabalho, aquele grupo inteiro ia com ele. Entendeu? Então, a responsabilidade sexual é muito grande. Isso sem falar nas energias represadas que geram problemas no corpo físico e mental. Tá? Então, a relação sexual é um ato sublime. Por isso que ele fala o seguinte. Deixa eu aumentar a letra aqui, que eu estou sem óculos. Não como entendeis.
Porque o sexo, para a gente, é um ato sexual. É a questão orgânica. Quem imaginaria que o sexo tem relação a um dos sentimentos e trocas de energia mais sublimes que Deus nos permite? Por que que Jesus escolheu o sexo como meio de reprodução? Por causa dessa troca luminosa de duas pessoas que se amam. Não é? E aí ele coloca assim, porque o sexo depende do organismo físico. Por quê? Porque é uma manifestação física, mas como manifestação espiritual. Porque ele coloca assim, existe entre os espíritos 3 questões básicas para que o sexo seja sagrado: amor, simpatia, e são fundados na identidade desses sentimentos, no amor verdadeiro. Ah, não, eu vou para experimentar. Ah, não, eu vou porque eu achei bonito. Ah, eu vou porque eu tenho interesses. Vá, pode até ir, mas vá ciente que você não vai sozinho. Né? Então, é essa questão do ato sexual. E que não tem nada a ver com a vinculação que os nossos irmãos católicos, como mãe, a Igreja Católica, como mãe de todas as religiões cristãs, nos embutiu da questão sexual ser uma questão pecaminosa. Porque é uma ferramenta de poder, né? A mulher, naquela época, a mulher era vista como um instrumento. Aquela época, por aquelas pessoas que estavam lá, eu podia estar reencarnado, mas tenho certeza que eu não falei essa besteira. A ideia central das pessoas era: a mulher é instrumento do diabo. Porque a mulher, ela incita o homem ao sexo. E o sexo é pecaminoso. Essa era uma ideia predominante naquela época. Então, a mulher, ela tinha 2 funções na vida. 2 funções na vida. Primeira, dar filho. E segunda, satisfazer o homem. Só isso. Tanto é que tem um artigo na Revista Espírita, que todo mundo conhece, porque todo mundo aqui estuda Revista Espírita, intitulado Mulher tem Alma? Kardec fez um artigo intitulado Mulher tem Alma? Porque ele recebeu uma carta perguntando isso. E o que ele responde? Ele coloca que mulher é alma, porque o homem é alma. Homem e mulher são expressões do mesmo espírito. Mas a ideia, na época, há 166 anos atrás, gente, é ontem, tinha gente que acreditava que mulher não tinha alma. E aquilo que não tem alma é coisa. E o que é coisa a gente usa, a gente não respeita. É o que hoje as pessoas imaginam. Animal não tem alma, então o animal é coisa, eu faço o que eu quiser. Naquela época, a mulher não tinha alma, é coisa. Qual o fundamento da Igreja Católica? Desculpe falar tanto da Igreja Católica. Qual que é o fundamento da Igreja Católica para sustentar a tese escravocrata? Escravo não tem alma. Se não tem alma, é coisa. E se é coisa, pode ser vendido, pode ser comprado, pode ser morto, pode fazer o que quiser. Dominar. Entende? Todo mundo entendeu, então? Todo mundo agora entende a letra daquela música Sexo e Amor, da Rita Lee? Então tá bom. Quem não entendeu a referência, busque. É uma linda canção. E que fala um pouco sobre isso também, viu? Fala um pouco sobre isso também. Oi. Claro.
Olha, a questão é delicada, porque há dentro do meio espírita, e aí eu estou colocando, olhando para vocês e olhando para todos aqui, tem questões que a gente pode falar estão fundamentadas dentro da doutrina espírita, e outras são conclusões da nossa interpretação. Então, o que eu vou falar agora, eu tenho quase certeza que é um fundamento da doutrina, mas como eu não tenho 100% de certeza, eu vou colocar uma conclusão minha. O que a gente tem a certeza? Todo o processo de reencarnação é assessorado pelas entidades superiores. Não tem um único processo de reencarnação que não seja assessorado pelas entidades superiores. Não existe. Então, se um espírito reencarna, é porque as esferas superiores admitem. Né? Há todo um trabalho em cima. No entanto, da forma que você está falando, um outro fundamento da doutrina, atos sexuais entre duas pessoas de forma pervertida, isso gera uma vinculação vibratória com entidades perturbadoras? Gera. De tal forma que uma essas entidades perturbadoras pode se vincular a um ou os dois do casal e começar um processo obsessivo? Pode. Então, uma questão obsessiva fundamentada na doutrina. E a questão da relação sexual promíscua e de todo o processo de reencarnação ser orientado pelas esferas superiores, também fundamentado na doutrina. O que nós, juntando tudo isso, tiro a minha opinião, é que, quando o processo obsessivo se torna extremamente vinculado, porque nós sabemos que nós nos unimos às pessoas por dois laços, amor e ódio. Laço do amor une, laço de ódio amarra. Amarra. Reconciliar com vosso inimigo enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda coisa pior. Quando a espiritualidade superior vê que esses laços estão tão amarrados por fluidos negativos, podem eles, e aí é uma posição minha, não é da doutrina, podem eles assessorar num processo de eventual reencarnação de um membro desses processos obsessivos para reverter a situação. Pois não, doutor? Exatamente, um automatismo reencarnatório. Sim. Inclusive, um dos fundamentos que eu utilizei para a formação da minha opinião foi a tese dele, né? Que realmente há um automatismo, por uma vinculação vibratória, essa entidade se vincula de tal forma a um ou ao outro do casal que ele acaba sendo autorizado a reencarnar. Ah, mas ocorreu num meio promíscuo. Pode até ser que os orientadores diretos do casal não percebam, mas esses orientadores do casal não têm entidades superiores que orientam eles? Em alguma linha dessa escala divina, autorizaram esse processo de reencarnação. Reencarnou. Isso, pode ser o filho ou a filha. Porque, nesse caso, o obsessor se vinculou vibratoriamente tão fortemente com um dos casal, do casal, o marido ou a mulher, ou um dos dois, ou os dois, que as esferas superiores acharam por bem reencarná-lo nesse casal. E aí vem o filho ou a filha. Então, aí muitas vezes o filho tem uma desavença com o pai e com a mãe. Como a gravidez é o maior processo de transmediúnico que existe, a gravidez, a mãe se torna médium do próprio filho. Quando o filho tem problema com o pai, a mulher, nenhuma mulher vai admitir isso, mas é verdade, a mulher começa a ter uma certa repulsa do marido. Olha, bem,
dorme um pouco mais para lá. Começa assim, até que o marido vai dormir no outro quarto. Porque a mulher não suporta ficar perto do marido. Ou, quando tem uma vinculação muito forte de amor com o marido, a mulher começa a ter um ciúme patológico. Nunca teve ciúme, engravidou, começa. É o filho, o espírito reencarnante, influenciando a mãe pelo processo de gravidez. Então, o processo do sexo, ele pode gerar, sim, reencarnações dessa forma. O que ocorre, por exemplo, em lupanares, casas da luz vermelha, onde prostitutas engravidam dos clientes. Estava planejado para esse espírito vir, não no seu plano encarnatório, mas devido à vinculação energética negativa entre ela e determinados clientes, ou do próprio ambiente, o espírito vem. É autorizado uma modificação do seu plano encarnatório. Tá? Bom. Sim, é muito interessante, é legal, Glória, você falar isso, porque um jovem, tinha que ser um jovem, né? Perguntou para o Chico assim, o que você acha do sexo antes do casamento? Ele falou, meu filho, sem amor, nada vale a pena, nem o sexo, nem o casamento. E é verdade, né? E é verdade. Então, vamos... Tá tudo ok essa parte? Tá tudo ok? Essa é a primeira parte, viu, gente? Então, faltam 10 minutos, mas eu vou tentar fazer aqui, né? Então, aqui agora a gente vai passar para o segundo momento do sexo, que é a expressão morfológica, masculino e feminino, tá? Onde, na questão 201, o espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Olha a lucidez desse homem. Kardec era um gênio. Que ano foi publicado o Livro dos Espíritos? Com essa pergunta. 1857. Quando saiu a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, que quase o levou para a fogueira? 1859, 2 anos depois. 2 anos antes, Kardec não estava falando em evolução das espécies materiais, estava falando em evolução espiritual, falando que mulher e homem é o mesmo espírito, numa época que a Igreja Católica falava que mulher não tinha alma. Como que esse homem não foi jogado na fogueira? Só por Deus. Só o livro. Né? O livro foi. O livro foi. Né? E aí, o Espírito de Verdade diz, sim, são os mesmos espíritos que animam homem e mulher. Por quê? Porque o homem e a mulher são expressões do Espírito. O Espírito não tem sexo, não é homem e mulher. Tá? Não é homem e mulher. Espírito é um foco de luz, um foco de energia, um foco de vida. O que ocorre é que, para se manifestar em planetas menos evoluídos, ele precisa se manifestar em uma forma masculina ou feminina, para quê? Para perpetuação da espécie física. Só que não é só isso. O espírito tem que aprender questões eminentemente masculinas e eminentemente femininas. Ele tem que aprender a desenvolver o coração e o sentimento feminino. Ele tem que aprender as expressões do amor que só um coração de mãe é possível desenvolver. E o espírito precisa desenvolver o aspecto prático da vida, o aspecto lógico da vida, o aspecto pragmático da vida, que é, na maioria das vezes, vinculado à condição masculina. Então, ele precisa se desenvolver nessas duas áreas. O que acontece?
Hoje eu venho João, amanhã eu venho Maria. E não é a música de carnaval. Tá? Por quê? Porque ele precisa... Agora, quando ele desencarna, ele se mantém vinculado às condições materiais. Mano. Claro. A gente vai chegar nessa mudança aí. Tá? Só para eu conceitualizar a base. Então, dessa forma, o espírito, ele não tem sexo. À medida que ele desencarna, ele se vincula àquele sexo que ele teve na última encarnação. À medida que ele vai se desvinculando das questões materiais, ele vai perdendo as necessidades orgânicas. Ele vai perdendo a necessidade de comer, necessidade de dormir, a necessidade de tomar banho, as necessidades físicas. Até o momento que ele chega a perder a necessidade de respirar. O espírito respira. Ele tem pulmão. Então, se colocar um espírito no fundo do oceano, ele sobrevive? Ou ele afoga? Sobrevive. Por quê? Porque ele não tem pulmão. Então, ele não precisa respirar. Mas, se ele não tem sistemas materiais vinculados ao órgão reprodutor masculino e feminino, se ele não tem os hormônios necessários para a manifestação feminina e masculina, ele pode, em algum momento, ele perder essa condição? Pode. Se torna um espírito, um foco de luz. No livro Voltei, do nosso irmão Frederico Fignan, pseudônimo Irmão Jacó. Em dado momento, o irmão Jacó está conversando com o Dr. Bezerra de Menezes em uma colônia espiritual. Eles veem uma estrela. Essa estrela desce como um raio de luz e no momento que ela toca o chão, ela se humaniza no professor Dr. Bittencourt Sampaio. Um espírito puro. E ele olha aquilo e fala: doutor, o senhor enxerga com os olhos? Não. Eu todo enxergo. Mas o senhor está aqui e tem condição de estar em outro lugar? Tenho. Eu faço uma reunião, aula de pintura, e dou uma palestra no mesmo horário. Como que pode isso? E aí o Dr. Bittencourt Sampaio fala para ele o que o Espírito de Verdade fala na questão 13. Não tente entrar num labirinto que não tem condição de sair. Os segredos de Deus são insondáveis. As nossas potencialidades como espírito são imensas. Então nós somos um foco de luz, nós não temos sexo. Isso é uma questão morfológica. Tá tudo certo? Tá aí? Então agora vamos só complementar e depois eu venho a tua para encerrar. Quando está na erraticidade, o espírito prefere encarnar no corpo de homem ou no corpo de mulher? Isso pouco importa ao espírito, depende do espírito. Ah, Kardec, você conhecesse os espíritos que eu conheço. Mas tudo bem. Depende das provas que tem que suportar. Porque tem provas na condição masculina e provas na condição feminina. Então o espírito se vincula. Agora, ele vai encarnar na condição masculina ou feminina como? Por quê? Porque há no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e você já até sabe que eu vou falar de tanto que eu falo, mas é importante, capítulo 7, a última mensagem do capítulo 7, intitulado Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que vinculam a justiça humana à justiça divina. O artigo 19 fala assim: todo erro
todo erro gera a necessidade de reparação, vírgula. E essa reparação tem a mesma natureza do erro. Então, se eu errei dentro da família, eu vou reparar dentro da... Se eu errei dentro do trabalho, eu vou reparar dentro do... Se eu errei no meu corpo físico, eu vou reparar... E se eu errei na área sexual? Vou reparar na área sexual. Então, vamos... Não é... Calma, gente. Caixa alta, itálico, sublinhado, piscando. Não é só esse motivo que existe a homossexualidade. Um dos motivos é um espírito que errou muito na área da sexualidade e na condição masculina. Vamos supor, em décadas passadas, usufruiu da sua beleza, do seu charme, da sua lábia, para conseguir o que queria com moças, que numa época de grande repressão, não tinham outra saída, porque eram expulsas de casa. Eram entregues muitas vezes ao suicídio por vergonha. Ele se vincula a essa condição. Ele errou na natureza sexual. Ele vai voltar na condição sexual invertida. Castigo, necessidade de reparação. Vamos colocar um outro exemplo. Judeus. Não, o meu Deus é bom. Gentil é lixo. Gentil não merece nada. Gentil é aquele que não acredita no Deus único, tá? Não merece nada até ele desencarnar e reencarnar como gentil. O senador Públio Lentulus Cornélios, autoridade máxima na Palestina, pegava Pôncio Pilatos, colocava e apertava. Fica de 4 e late para mim. Se ele falasse isso, Pôncio Pilatos latia. O que ele encarnou depois de 50 anos? O escravo Nestório. Errou numa área, ele vai reparar na mesma área. O indivíduo tem problemas sérios na condição sexual, ele vai ter problemas sérios na questão sexual. Então, ele pode inverter a polaridade. Essa inversão de polaridade se dá na mente. Na mente. A expressão mental do indivíduo. Como que se dá isso? De forma muito rápida, muito simples. Não é isso, mas só um exemplo. Você vira a chave. Chavinha masculina, chavinha feminina. Quando você encarna, você vem na chavinha masculino como homem, chavinha feminino como mulher. Aí você vem num corpo de homem com a chavinha de mulher. Ou o contrário. E aí você faz o quê? Você sofre. Então, exatamente. Essas condições denotam o quê? Esse tipo de encarnação, em que o indivíduo nasce homossexual, não por outras condições, mas por essa inversão expiatória. Entende? A pessoa errou no passado, vem na condição invertida nessa, para ter a oportunidade de experimentar a condição feminina ou masculina, contrária, a polaridade contrária, e aí ele muitas vezes não se admite, ou ele sofre muito nessa condição. Não, mas no caso dele não ser homossexual, porque tem gente que não é homossexual, mas quer mudar um pouco. Por exemplo, eu sou mulher, eu quero ficar com um masculino. É essa parte que qual é a visão espírita. Porque, por exemplo, eu sou mulher, mas eu não sou homossexual, mas eu quero ter um pouco de homem. Masculino. É o transexual. Os transexual. Tá? Mas aí a maioria dos transexuais ele tem uma preferência, né, na condição sexual. É a maioria.
né, que faz o transexual, é aquele que, é isso que eu falei, ele é uma mulher, tem sentimentos de mulher, tem manifestações de mulher, tem desejos de mulher num corpo de homem. Esse é o transexual. Então, ele faz uma cirurgia de inversão. E aí ele adequa o seu corpo à manifestação do seu espírito. Isso é o transexualismo. Tá? Então, o que ocorre? Porque não é castigo, é oportunidade de reparação. Artigo 16 do Código Penal da Vida Futura. Para apagar uma falta, para reequilibrar um erro, é necessário o arrependimento. Eu me arrependi, desejo vir na condição invertida. A expiação, que é o sofrimento que isso tudo gera, e a reparação. No momento que ele consegue reparar isso, através da modificação do seu íntimo, ou seja, ele começa a se equilibrar. A questão dele mudar a maneira morfológica dele, se ele consegue, é porque ele conseguiu reparar. Se ele ainda não conseguiu reparar, ele não consegue. Aí, só para dar um exemplo fora da área sexual. Gêmeos chipófagos. Sabe o que é? Gêmeos siameses, ligados por alguma região do corpo. Por que o indivíduo vem assim? Porque os laços do amor unem, os laços do ódio amarram. O ódio é tão grande que os perispíritos se imantam. Na hora de encarnar, não consegue separar. Passa uma vida, às vezes, muito tempo assim. Vamos fazer uma cirurgia. Se ainda não se resolveram, a cirurgia não dá certo. Se resolveram, dá certo. Né? Tem um filme lindo na Netflix, é Mãos Habilidosas ou Mãos Luminosas. Mãos Talentosas. É de um médico que faz a primeira cirurgia de separação de siameses pela cabeça. E deu certo. Né? Então, na área sexual é assim também. Se o indivíduo já se restituiu, já se reparou com a consciência, ele consegue, senão não. A mesma forma de órgãos. A pessoa precisa de um órgão. Ela consegue o órgão. Mas não tem casos que, mesmo depois do transplante, o órgão é rejeitado? Mesmo tomando medicação? De onde vem essa rejeição? Da questão energética. O centro vital, ou chakra, que se vincula àquele órgão, a energia dele não é compatível. Não por causa do outro órgão. A energia não é compatível com a sua consciência ainda culpada. O que é consciência? É onde está a lei de Deus, questão 621. Só tem consciência limpa quando você está vinculado à lei de Deus. Tá? Só abrindo um parênteses aqui, o Dr. Sir está me olhando com uma cara que eu estou apavorado. Então tá ótimo. Bom, gente. Então, só para encerrar, porque para variar eu passei do tempo. Alguma questão a mais? Alguém quer colocar alguma coisa? É um assunto extremamente delicado, extremamente complexo, mas é aquilo que eu sempre falo. Para que a gente possa entender a doutrina, a gente precisa entender o conceito. Tá? O conceito. Então, nascer na condição masculina ou feminina depende. Depende da necessidade do espírito. Por isso que não tem lógica ser ciumento. O cara é ciumento ao extremo, quase quebra a mão da esposa. Esquece que o olho está correndo, a mão está presa. Né? Aí desencarna. Eu quero minha mulher, porque não é minha mulher, não sei o quê. Chega na colônia espiritual, vê uma fila imensa. Ô fulano, ô amigo, o que é essa fila? São os maridos da sua esposa nas outras encarnações, mais de 1000. Não, eu quero minha esposa, entra na fila, meu filho. Né? Então, é isso.
né? A condição sexual, ela, se harmoniosa, gera uma energia luminosa. A pessoa que tem uma relação de amor, uma relação sexual vinculada ao amor, à sintonia vibratória, à sintonia de interesses, ela sai daquela relação renovada. Renovada. Entre outras coisas. Olha, eu vou dar uma dica para você. Quando a gente conhece alguém, a gente é picado pelo bichinho da paixão. A paixão é um verme que ilude a nossa mente. Por isso que Emmanuel chama a fase do namoro de doce encantamento. A gente ainda está meio... é maravilhoso, é um espírito puro, que maravilha. Passou 2 anos, esse verme da paixão morre. Aí o que sobra é o sentimento verdadeiro. Se depois de 2 anos você fala, não é isso mesmo, eu estava cega, aí dá cartão vermelho. Quando eu cresci na música da Rita Lee, você citou para ver se a ajuda Mariana. O amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. O que passa é sexo, o que fica é Isso. amor. Lembrando do conselho da espiritualidade superior, não tem nada a ver com isso, sou só médium. Sempre que você, só para concluir, sempre que você tem uma relação sexual não fundada no sentimento verdadeiro, vocês dois não estão sozinhos na relação. Não, também não. Mas uma coisa é a influência divina, que respeita. Outra é a influência perturbada que quer participar. Pode ocorrer que, assim, quando a gente sai do sono, no sono, a gente sai do corpo, certo? O que Jesus fala? Onde estiver meu pensamento, aí está o meu coração. Se eu sou perturbado na área sexual, ao adormecer, eu vou procurar o que eu quero. Existe sexo no mundo espiritual? Depende. De que região que você está falando? Nosso lar para cima, não. Porque são fundados, deixa eu voltar aqui, são fundados no amor, simpatia e sentimento. Regiões umbralinas tem? Demais. Divaldo Franco diz, numa entrevista isso, que certa vez Joana de Ângeles levou em regiões umbralinas para assistir bailes de carnaval. E o que ele viu na questão da área sexual lá, levou a ele a ter nojo. Porque eram atos sexuais de tal perversidade, de tal promiscuidade, que ele se sentiu mal. Então, existe sim. Aquilo que as tradições de outras religiões, desde os séculos passados, chamam de incubos e sucubos. Obsessores da área sexual masculina e feminina. Pode haver, não é configurado no Código Penal, mas pode haver estupro espiritual se você abrir margem vibratória para isso, se você tiver vinculado a uma perturbação espiritual, pode se vincular a esse tipo de espírito e acontecer. Aí, João, teve margem vibratória, foi consentido. É, exatamente, é verdade. Olha, nada como ter magistrados aqui presentes, né? Não é? Então, gente, alguma dúvida? Algum esclarecimento? João, no ato sexual, se um dos dois só tem interesse, não tem amor, como funciona na espiritualidade? Vibratoriamente, esse que não tem interesse do sentimento, ele é bloqueado vibratoriamente, para não perturbar a outra pessoa. É aquele caso que eu falei do cara que ia nos lupanares. Quando ele tinha relação sexual com a esposa,
a espiritualidade bloqueava vibratoriamente ele para ela não sentir a perturbação da influência espiritual dele. A espiritualidade até nisso atua, é uma coisa fabulosa, né? Deixa eu só passar aqui para vocês um adendo que Kardec coloca nessa condição da escolha do espírito, se quer encarnar na condição de homem ou mulher. Kardec fala o seguinte: os espíritos encarnam como homem ou mulher porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como em cada posição social, lhes oferece provas, deveres especiais e ocasião de adquirir experiência. Aquele que encarnasse sempre como homem, apenas saberia o que sabem os homens. Então, nós que somos homens, que não sabemos nessa encarnação o que é a extensão do amor de mãe, fiquem tranquilos. Ou a gente já foi mãe, ou a gente vai ser mãe. Tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. E só arrematando, doutor, juro por Deus do céu, que eu já estourei todos os tempos possíveis. Nem final de Copa do Mundo tem tanta prorrogação assim. Só para não ficar o assunto em aberto, eu disse que a inversão sexual se dá por expiação, tá? No ato de transexuais ou homossexuais que não se admitem nessa condição e se revoltam para promiscuidade. Um dos indícios que o indivíduo está em qualquer situação da forma expiatória, muitas vezes pode ser a sua revolta. Pessoas que têm, por exemplo, uma deficiência mental, paralisia cerebral, síndrome de Down, e são extremamente bravos, revoltados, irritados, nervosos, violentos, indicativo que ele não está aceitando, ele está numa situação de expiação. Quando são mais dóceis, ou eles aceitam a expiação, ou eles estão ali em uma condição mais evoluída, tá? Então, mas não é só isso. Pode ocorrer que a inversão sexual não seja expiatória, seja uma condição provacional. Vamos imaginar, eu encarno 20 encarnações como mulher. 20. Já estou expert, doutorado em feminilidade. Encarno na condição masculina. Como que eu vou ser como homem? Vou ser profundamente sensível. Porque muitas vezes eu preciso aprender questões masculinas. Sou aquele homem, e aí não é geral, tá, gente? É uma opinião minha. Aquele homem que chora em filme. Aquele homem mais sensível. Aquele homem que, quando precisa resolver alguma questão prática da vida, a esposa assume. Ele é um pouco mais frágil para resolver questões, para ir para a luta, entendeu? Por quê? Porque ele desenvolveu muito a questão feminina e não a questão masculina. Então, ele vem na condição masculina. O que acontece? Depois de muitas encarnações na condição feminina, quando ele vem na masculina, pode ocorrer a inversão. E ele ter desejo por homem. E ele ter uma sensação extremamente feminina. Ou, se ele for um pouco mais sublimado, se for um espírito mais evoluído, ele pode não ter interesse por outros, mas ter um aspecto feminino muito desenvolvido, de tal forma que as pessoas falam assim, porque língua não tem osso, né? Você viu o jeitinho dele? Você viu o jeitinho que o Chico atende as pessoas? Nossa, você viu o jeitinho delicado dele? Deve ter alguma coisa aí. Quem nunca ouviu falar que o Chico era homossexual? Certa vez ele psicografando, dando duro lá na psicografia, 3 horas da manhã, um grupinho conversando fora
Aqueles que conheciam o grupo Espírita da Prece, é um salão mais ou menos desse tamanho aqui, tem um jardim fora. E eles estavam conversando ali. Nossa, mas o Chico, hein? Deve ter alguma coisa aí. Será que ele não tem algum casinho homossexual, alguma coisa? E ele lá dentro, coitado, trabalhando, mediúnico, né? Terminou a reunião. Oi, Chico, boa noite, Deus abençoe. Ele chegou próximo ao seu grupinho. Meu filho, nessa encarnação, eu não sou homossexual, viu? Eu não tenho interesse por mulher, não é porque eu não quero, é porque eu não posso, a minha atividade espiritual não me permite. Mas se eu pudesse, eu casava e tinha 10 filhos. E deu risada, boa noite, vão com Deus. Eu queria ser uma mosca para ver a cara desse grupo. Então, é um espírito que reencarnou várias vezes na condição feminina e, então, tinha essa forma mais delicada de agir, de falar, de fazer. Né? Sinceramente, eu acho que eu sou muito mais feminino do que masculino. Né? Porque as pessoas até interpretam mal isso. Eu estou com uma obra em casa, já estou terminando, doutor, pelo amor de Deus. Eu estou com uma obra em casa, e aí, você sabe como é que é pedreiro, né? Pedreiro é expiação, né? Pedreiro é expiação. Quando você está errando muito na vida, Deus fala assim, eu vou induzir ele a fazer uma obra em casa. E aí, depois de 45 mil vezes ter falado uma coisa para o pedreiro e ele não ter feito, eu falei, Ellen, eu vou ter que conversar com ele. E aí eu já não dormi direito, porque eu falei, meu Deus, como que ele vai interpretar? Eu não quero brigar. Eu não gosto desse negócio de impor as coisas. Eu acho que eu pedi tanto a Deus que o próprio Cristo me ajudou ali. Eu cheguei para ele e falei, seu fulano, que eu não vou dar um nome também, coitado, né? Às vezes, né? Seu fulano, é o seguinte, eu precisava falar muito sério com o senhor, porque no dia anterior, sem ver a pessoa, a gente faz tudo, né? Mandei uma mensagem de zap para ele assim, seu fulano, eu preciso falar com o senhor. Ele mandou rápido assim, o que foi, seu João? O que aconteceu? Amanhã a gente conversa. Que hora que você está na obra? 7h30. Ah, então tá bom. Mas o senhor não quer falar o que quer? Não, amanhã a gente conversa. Aí ele também não dormiu, né? Ele chegou e eu falei, não, eu não vou brigar. Aí eu acho que Jesus falou, ó, manda um João Evangelista, que é o Xará, para ajudar lá. Eu tive uma sacada. O pedreiro chegou. O que foi, seu João? Aconteceu alguma coisa? Não, seu fulano, eu queria pedir desculpas para o senhor. Ele, por quê? O que o senhor fez? Não, é porque é o seguinte, eu quero pedir desculpa para o senhor, se eu fiz alguma coisa errada, eu peço que o senhor me perdoe, porque eu acho que o senhor está chateado comigo. Que o senhor está agindo aqui na obra como se fosse um bico, não um trabalho. Então, o senhor está fazendo de má vontade, porque eu fiz alguma coisa com o senhor, me perdoe. Ele nunca trabalhou tanto naquele dia. Resolveu o problema, ele não ficou chateado, mas isso não é mérito meu. Temos alguma dúvida? Então vamos encerrar, graças a Deus, né? Porque o João fala demais. Vamos então elevar o pensamento, o coração a Deus, agradecendo a espiritualidade superior por estar conectados nessa manhã, por nos abençoar, nos influenciando positivamente nesses conceitos tão difíceis, tão delicados, e que esses conceitos possam nos adentrar a alma, e principalmente que tenhamos força de colocá-los em prática na nossa vida diária, para encontrarmos Jesus no nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao passe.